Então, dona Alzira, que a senhora lembra assim da sua família de raiz, com seu pai na música sacra, com a família ouvindo aquilo, depois com o Mário, que já veio com outro tom com a música na sua casa, enfim. Ou o que a senhora lembra do seu pai enquanto elemento fundamental da família, enfim. Passear um pouco pela sua história. Certo. Quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Então, o que eu convivi muito com ele foi sempre música. Ele tocava piano, fazia questão que a gente estudasse piano. A dona Selma, mãe da Madalena, foi a nossa professora, que ele preferia que o outro fosse professor do que ele. Nós dois, Mário e eu, estudamos com a dona Selma. Ele levava tudo muito a sério, morria de estudar, porque eu sabia que ele gostava que a gente tocasse piano. E, como eu estava lembrando agora para ele, eu, até o 4º ano fiz piano, e o dia que eu ia apresentar uma música de cor, foi o dia do professor, o dia que ele morreu. Então, eu lembro muito bem que a véspera eu estava treinando lá, morrendo, né? E ele, no balão de oxigênio, na época, fazia na própria casa, ele dizia, não está bom ainda para uma apresentação, quer tocar outra vez, e vai. Depois ele fez, agora está digno de uma apresentação. Mas aí ele amanheceu morto, no dia 15, e era para ser no dia do professor, e não apresentei. Ele morreu em outubro, no final do ano, eu fui até o final do conservatório, depois não quis saber mais, nunca mais toquei e tudo mais, né? Então, realmente eu estudava porque eu sabia que ele gostava, né? Por isso, eu lembro muito bem. Então, veja, ele sempre estava tocando, tocava pra gente. Eu lembro o mercado persa, que eu gostava muito, ele repetia, tocava, contava história, né? E sempre a gente estava ali. E a minha casa era muito cheia de músicos. O seu Bimbo, ele tocava lá, eles ensaiavam em casa. E eu lembro sempre da turminha. O seu Juca Fonseca, o seu Joãozinho, seu Bimbo, e o pai que tocava o piano. Depois que eles formaram um grupinho com a dona Hortência, não é? Uhum. A dona Hortência veio depois, então. Foi depois, que eu lembro assim, depois. Primeiro era meu pai que tocava. E eles tocavam muito juntos. Eu lembro mesmo meu pai falar que nos filmes mudos eles tocavam, né? Porque não tinha som. E então eles tocavam enquanto passava o filme na tela. E ainda meu pai brincava que às vezes era uma cena triste e estava as musiquinhas, porque não estavam assistindo, a música rápida, e isso ele contava também. E esse grupo tocava, porque há anos eles tocavam juntos, né? Uhum. Porque meu pai veio para Tatuí em 1931, como primeiro professor de canto orfeônico do Barão, né? Ali e ele se dedicou mais à música orfeônica, a arranjos ou composições de Orfeão e principalmente a música sacra, que ele tem muita obra. E quando no Hino Tatuí fala na música Nasci Bimbo, Brilhar no Estrangeiro, é justamente o meu pai foi por causa da música sacra, né? Ele compôs as 7 palavras de Cristo na cruz, né? E foi para a Espanha, depois foi tocado no Vaticano. Então essa homenagem que a dona Ruth e seu Paulo Luz fizeram é justamente nesse campo de música sacra. Então era mais orfeão e música sacra. Uhum. Então a música na minha casa era constante, né? Eu
para alegrar o pai só, porque a tendência, o DNA musical foi pro Mário, né? Que sempre tocou muito bem. E meu pai não queria que ele estudasse, né? Queria que ele fosse não quis muito não, porque tem muita facilidade, né? Tem muita facilidade de tirar de ouvido. A minha filha fala: mãe, eu nunca vi ninguém com o dedo tão mole. Você não vê, né? Você não vê, as coisas acontecem, né? A gente até tenta acompanhar, mas não dá. É rápido. É muito rápido. Então, eu vejo assim, eu lembro seu pai tocando piano, fazendo questão que a gente estudasse piano, né? E ouvia muito música. Muitos, naquela época, aqueles discos de canaúba lá, pesadão, né? E depois os roleplays e coisa que a gente... Ele tinha gosto que a gente escutasse. Eu gostava também. A gente foi apurando o ouvido, né? Isso. Então, isso eu lembro muito bem. Agora, o que mais? Então, e a música na sua casa, então, ela tinha algumas vertentes. A vertente das composições sacras, né? A senhora se lembra dele compondo? Oi? A senhora se lembra dele compondo? Lembro bem. Compondo, escrevendo, sem muita preocupação, assim, com a estética até, sabe? E quem organizou tudo é José dos Santos. José dos Santos é um trabalho maravilhoso, em 3 volumes, né? Tudo, o Edson Lopes, que faz a parte de computador lá, né? Tudo ajudou a imprimir, né? A passar e depois imprimir. Então, José dos Santos sabe muito mais do meu pai do que eu mesmo, porque ele acompanhou. E eu lembro tão bem, e ele se aconselhava com meu pai. Então, e não era conselho só musical, tudo ele da vida, era muito bom. Isso eu lembro muito bem, o José sempre em casa. Então ele conhece muito mais do que eu mesmo, talvez até mais que o Mário. O Mário mesmo fala assim, o José dos Santos é mais filho do nosso pai do que nós mesmo. Ele demorou 12 anos para transcrever a obra do seu pai. Que coisa linda, né? E muito bem feito, nossa, e todas as partituras ele guardou, arrumou, depois ele deu pra gente, está tudo arquivado, né? Então tem muitas composições que ele mesmo fez, assim, acho que... Pegava qualquer papel, fazia, ele tem lá guardadinho, botou junto com as músicas e tudo mais. Então eu lembro compondo, meu pai era muito religioso, né? Então ele ficava quietinho lá, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que era com quem ele sempre conversava, né? Então ali compunha e o contato grande que a gente teve também tanto com as músicas de Orfeão, né? O Orfeão que foi reconhecido na época como um dos melhores do estado de São Paulo. Então tinha audição no Caetano de Campos, né? Entrava nos concursos de orfeônico do estado, sempre estava recebendo prêmio, né? Então, eu mesmo nunca cantei no Orfeão com meu pai. O Mário já fazia. E quando ele estava na segunda série, o que é hoje? 6ª série, né? Na 6ª série, que ele ficou muito doente, que teve o primeiro infarto. Bem jovem. Ele morreu com 50, ele de 55, ele morreu em 55, nasceu em 1902, 53 anos. Bem jovem. Morreu com 53. Então, quando eu estava no 2º ano, ainda ele não era chamado, ele era muito pequena para ir no Orfeão. Né? Então, o Mário já era. Eu entrei no Orfeão do Barão com a Dona Nali. Né? A Dona Nali veio
uma de Itapetininga, ficou pouco tempo, mas a dona Nali que reorganizou o Orfeão. Era sempre meu pai. E eu peguei, sabe com quem? Com a dona Ruth Luz. A dona Ruth. Agora, interessante que a senhora participava do processo produtivo da música e depois ia à missa para ver o espetáculo, né? E a missa era assim, é interessante porque agora a gente vê diferente, né, as missas, porque a missa cantada era muito longa, em latim, né? Mas eram umas apresentações muito bonitas. O coro Santa Cecília, que meu pai fundou, que chamava a atenção das missas, né? E só que era tudo em latim, né? E muita gente não queria saber a missa cantada, era muito longa demais. Mas tinha sonoridade, né? Muito bonito. E o coro era muito bom, tinha umas vozes maravilhosas. Isso eu lembro também bastante do meu pai, que todo final de ano ele dava um presentinho para todos os cantores, os participantes do coro, né? Então a gente ajudava a embrulhar. Eu lembro disso, a caixinha, era o porta-joia, umas coisinhas assim, isso eu lembro bem. Ele gostava muito do coro. E mesmo um problema sério, respiratório e tudo mais, tinha que subir as escadas para chegar no coro. E o harmônio, né, o órgão de fole. Então era o pé, fazer esforço, pé, além de subir as escadarias do coro. Né? Transpirava, ele transpirava muito, muito. Mas foi ali até quando pôde. O amor à música era tanto que qualquer esforço valia a pena. Valia a pena. E a turma do coro era muito legal. Eu lembro bem deles todos. Agora eu acho, não sei se tem uma que eu sei que, pelo menos, acho que ainda é viva, a irmã do Caio, baterista que estava no Troló. Ela fazia Verônica nas procissões, porque nas procissões dos passos, que chamavam, né, que era na Sexta-feira Santa, tinha a Via Sacra, e cantava as músicas do meu pai, e cantava, cada estação tinha um canto, meu pai acompanhava, e tinha um que transportava a cadeira para ele, porque ele então transportava a cadeira para ele sentar quando chegava naquela estação. Ele ia. E essa irmã do Caio, que tocava bateria no Troló, até pouco tempo eu vi. Ela era do coro. Mas as outras, acho que já não vi. Pai do Monteiro, né? Sabe? Que também fazia parte desse grupo que tocava no cinema mudo. O seu Naizi, o pai do seu Naizi. O pai, né? Isso eu não lembro muito bem. Ele é flauta, né? Mesmo, o que ele tocava? Acho que é flauta. Eu sei que ele tocava, mas eu não me lembro. Clarinete, né? É? Clarinete. Clarineta. Sopro. Eu lembro bem desses que eu falei, né? Do seu Juca, do seu Bimbo. A senhora sabe que a Regina Orsi nos contou que ela voltava da missa invariavelmente roxa, porque ela não conseguia olhar para frente, para o padre. Ela passava a missa olhando lá para cima, para o espetáculo. E a mãe beliscava. Muito bem, o meu pai fez um elogio para a Regina. Tinha no anfiteatro do Barão, acabou o piano e lá que ensaiava o Orfeão, né? E a Regina ele chamou a Regina para acompanhar. E a Regina acompanhou, ele dizia, essa menina vai longe. Eu até hoje o dia que ele falou. Ele gostava muito da Regina. Era muito boa, né? Capaz. Que ótimo, e foi longe mesmo, né?
Tá? Sempre não largou até agora. Né? Você vê que os dois, ele e o Bimbo, tinham um olhar certeiro, porque o Bimbo também pegava ela na rua pra botar ela a tocar as valsas, sabe? Ela conta. Então a gente lembra sempre dessa turminha que eu me lembro bem. Agora ele não, música popular não era muito chegado, né? E como que ele fez quando o Mário Edson resolveu que o mundo dele era popular? Não, o que queria fazer, né? Nada. Eu lembro a primeira música que o Mário tocou, não sei se ele falou, que era La Mer. Tocou de ouvido pela primeira vez. O meu pai falando, mas por que tocar? E a partitura? Não sei que é assim a música. E ele não ficou muito contente com a história, né? Mas quando ele foi para popular, o que iria ser, né? Não tinha muito o que recriminar. Ele sentia, porque sabia da musicalidade do Mário, né? Mas não tinha arranjo. Ele foi para o outro lado e foi muito bem, porque o Mário, com acho que era 13 anos, que eu lembro, ele tirou a música de ouvido. La Mer? La Mer, 13, 14, por aí. Ele devia ter, eu tinha uns 10 anos mais ou menos. Daí, dali começou, conjunto de cá, conjunto, e lá daí que o Modena fala assim, que chegava lá para dizer, seus demônios. Mas deixou fazer o quê, né? Ensaiar ela em casa e tudo. Porque com essa genética musical dos dois, né? Que deixavam lá mesmo, né? Tinha que aceitar. Ele não ficava muito contente, não, mas aceitar, uma boa. Às vezes recriminava, né, que não podia. Tem umas passagens muito engraçadas que eu acho que o Gil, não sei se você conhece, ele agora mora em Porangaba, o marido da Sônia. Sônia, como é que eu posso dizer? Não sei dizer exatamente. O Gil era colega do Mário, né? E num dia do professor, a festa era no Cine São Martim, que agora é o Banco Itaú. E a festa para o professor. E meu pai sempre foi muito sério, muito rígido mesmo, assim, brincalhão, tudo, mas ele não gostava muito de brincadeira, não era muito chegado, não. E era para cantar uma música pro dia do professor. E daí o Gil não vai cantar Camisola do Dia. Era o sucesso do momento do Nelson Gonçalves. Meu pai enganava, irmão. E ele nem aí com a história. Nunca esqueço disso. Terminou, aconteceu o Borges, que também era muito bravo. Tudo. Eu lembro que passou uma carraspana no Mário. Mas disse, mas é a música do momento, a música. Isso eu lembro muito bem da história, né? Pode até ser que os professores tenham adorado. Pode até ser, sei lá, sei que o pai ficou uma arara. Chamou a atenção e tudo, mas é sucesso. Então, isso. Muito bom. Que eu lembro assim bem, né? É tudo isso. E sua mãe? Como é que a sua mãe via isso tudo? A senhora se lembra? A mãe ficava, era, como é que dividida? Fala? As paredes do Mário e meu pai, né? Eu tinha que ajeitar. acudir ali, porque às vezes eu ficava bravo mesmo, né? E ela ficava assim no meio e tudo. E ela mesmo de música, ela só gostava, ela só admirava, mas nunca tocou instrumento nem nada. Diferente dos irmãos, né? Eram 12 ao todo. Irmãos de quem? Do pai. Ah, o seu pai, ele tinha 12 irmãos? Não, ou eram 12 filhos? 11 irmãos, eram 12 filhos. Dos 12, 3 mulheres. Todos tocavam alguma coisa. Tudo de ouvido. Poucos foram os que estudaram mesmo música. Tocava piano, tocava violino, meu tio Edson, violino. O que caísse da mão deles, tocavam, eram 12.
E a senhora conviveu com essa família enorme tocando? Uma orquestra, né? Muito pouco, porque eles são de Piracicaba, ali perto, Capivari. Rio das Pedras, É. e meu pai nasceu em Capivari, Uhum. né? Então é daquela região ali. Daí quando ele veio para cá, ele tinha pouco contato, não tinha carro naquela época, né? Então o contato era pequeno, assim, entre eles. Depois que ele morreu, que a gente acabou indo mais vezes para Piracicaba encontrar com o pessoal. Mas assim, mesmo pouco. O Mário teve muito mais contato com eles, porque eles iam ver o Mário tocar em São Paulo, né? Às vezes ele vinha tocar em Piracicaba, então ele teve mais contato. Mas o povo todo tocava. Aí a senhora ouvia dizer que eles tocavam, não chegou a ver? As mulheres eu vi. Né? A tia Dulcina tocava piano, a tia Esther também. A tia Maria não lembro tocando. O tio Edson que teve mais, que eu tive mais contato. Depois que o meu pai morreu, o meu pai ficou sendo o tio Edson. Ele que tocava violino. Né? Ele que foi a pessoa que deu suporte para o seu José dos Santos também, não foi? Para produzir o trabalho reproduzir o trabalho do seu Nassif, né? Esse. O tio Edson, né? Esse era o mais próximo nosso. E foi o que o meu pai defendeu, porque a família de sírio-libanês era para todo mundo ser negociante. Então muitos trabalhavam com carro, né, com venda de carro, coisa, e ele queria que só as mulheres estudassem. Os meninos eram tudo para ser negociante. Meu pai saiu da casa com 14 anos porque queria continuar estudando, queria estudar. Se rebelou. E daí foi para Mojimirim, onde teve aula com o padre lá, né? O senhor Nora lá, que orientou muito ele no harmônio, né? Que era órgão, e ajudou a parte de harmonia, e ele foi estudando assim. E defendeu o meu tio Edson para o meu tio estudar. Porque era só as mulheres para ser professoras ainda, né? As 3 se formaram. E meu tio continuou, então. Daí foi matemático na USP, né? Fez uma série de doutorado, fez doutorado e tudo na matemática. E gostava do violino. Então o contato maior do José foi com o tio Edson. Né? O doutor que tocava violino? Era, porque ficou, ele se formou na Universidade de São Paulo e continuou lá, né? E o seu pai fez farmácia? Meu pai fez. Ele estava em Mojimirim, depois Casabranca, por ali, e foi fazer farmácia em Ribeirão Preto, a primeira turma de farmácias de Ribeirão Preto. USP Ribeirão. Que agora é USP, naquela época, não sei se já era, fazia parte da USP. Primeira turma de farmácia. E tinha Mojimirim, tinha trem, né? Ia de trem até Ribeirão para poder estudar. Daí ele fez farmácia. Por isso que depois ele começou a dar aula de química em Tatuí. Porque ele não era formado, né, em química, mas como era farmacêutico e conhecia, ele ficou como professor vários anos aí de química. E quando ele foi prestar concurso, tinha que fazer exame médico, daí veio para Tatuí e ele veio como professor de canto orfeônico, mas como ele tinha no currículo dele química em grande quantidade por fazer farmácia, então ele começou a dar aula de química no Barão. Daí ele foi prestar concurso para ficar também professor efetivo de química, ele era efetivo em canto orfeônico. Quando ele foi fazer o exame médico, porque se presta concurso faz exame médico, que ele viu que ele tinha problema cardíaco. Foi o momento que ele viu
Aí eu já era grandona aí, já tinha uns 10 anos, assim, 10, 11 anos, que ele viu que tinha, o coração estava grande demais, tanto é que pensou que era doença de Chagas, não era nada disso. Era já um problema, e acho que é um problema familiar, porque 12 irmãos, acho que 5 teve problema cardíaco. E ele já tinha, nesse momento, debilitações ou não? Tinha uma vida normal. Tinha vida normal. E aí, desculpa. Ele era muito gordo, né? Alto, tinha 1,95 m, grande. Ele tinha vida normal. Ele se cansava muito no couro lá, subir e fora. Isso a gente lembra muito bem cansado. Mas não sabia que tinha problema, né? Naquela época não tinha muito de procura clínica, né? Aí, na hora que ele foi fazer o exame que deu. E eu tenho a impressão que daí, acho que encuca, né? Fica pensando. E daí não pôde ficar efetivo em querer. Por conta já do problema. Porque eu tinha esse problema. Dali pra frente foi assim, teve um infarto primeiro, tinha apneia, dificuldade para respirar, se eu lembro muito bem na rede, assim, noite quente, deitado, e com dificuldade de respirar, não se tinha pontes safenas, nem pontes mamárias, não tinha nada, né? Era fumante? Não. Não. Não, era fumante. Brigava com a minha avó, porque minha avó era fumante. Daí ela disse, você vai morrer primeiro que eu ainda. Ela foi brincar infinito. Infarto. Ela também teve infarto depois, mas ela tinha uma tossinha. Ele disse assim, ela falava assim, mas você não fuma e tá tossindo também? E era problema já cardíaco, né? Entendi. E essa avó morava aqui com ele? Morava junto. Minha avó, Alzira também. Meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe e Maria e eu. Éramos 6 na casa, lá no casarão. Eram 12 filhos e a mãe dele escolheu morar com ele. É a mãe da mãe. A mãe da mãe. A Alzira é mãe da mãe, não é a mãe. É a sogra dele. É a sogra dele, sogra e sogro. Entendi. Porque a mãe dele continua em Piracicaba. Eu tive muito pouco contato. Ela veio uma vez para Tatuí e era fumante também. Meu pai brigava com as duas. E ela, eu lembro quando morreu, eu estava no primeiro ano, de 7 anos, devia ter 7 ou 8 anos. Ela morreu. Meu avô morreu logo depois. Agora, os meus avós maternos, né, eles moravam na casa junto com a gente. Sempre moraram lá. A senhora é tatuiana? Eu sou de Tatuí. E Mário Edson também é tatuiano? Mário nasceu em São Paulo, só nasceu, porque veio pra cá. A minha mãe perdeu a primeira filha e naquela época não tinha quem fizesse cesárea. E a neném estava com cordão e não nascia. E foram buscar em Sorocaba um tal de doutor Estilitano, que era o único que fazia cesárea, estrada de terra e tudo, né? Mas daí a menina morreu, não fez cesárea, mas morreu, foi parto normal, mas já estava sem vida. Então minha mãe tinha pavor de passar pelo mesmo problema. Daí foi para São Paulo. E daí o Mário nasceu dia 10 de setembro agora, né? E nasceu, depois que estava bem, já veio. Então ele só nasceu em São Paulo, né? Foi para nascer. Foi para nascer. Que bacana. E a sua mãe é tatuiana? Minha mãe, minha avó, meu avô, todos aqui. Então o seu pai veio... Seu pai veio solteiro para cá e acabou casando aqui. Em 31, ele veio em 1931, quando foi a Revolução lá de 30, 32, tinha muitos feridos, porque foi luta mesmo, né, da Revolução. Em 32, e era atendido na Santa Casa. E meu pai era farmacêutico, foi trabalhar como voluntário.
E minha mãe foi de voluntária também, para trabalhar. Ela não era nada, mas para ajudar. E lá ali que eles se conheceram, na Santa Casa. E o seu Rafaelzinho Orsi, o seu Rafael Orsi trabalhava no Barão e os professores reuniam-se sempre na casa do seu Rafaelzinho, os professores do Barão reuniam lá. E meu pai também, e minha mãe era muito amiga da dona Dita Orsi, era a mulher do Rafaelzinho. E então a minha mãe ia muitas vezes na casa deles, então eles se conheceram ali. Em 32, em 33 se casaram, em 33. E a mãe já tinha tido um noivo, e o noivo morreu de infecção de espinha, não tinha antibiótico, morreu de septicemia, infecção generalizada. Depois teve um outro namorado, o namorado morreu. Então o seu Rafaelzinho falava pro meu pai, é boa família, muito boa moça, mas não namore porque morre, logo morre. Mas assim, já não casaram, em 33. E durou, né? Durou bastante. Coitado, acho que eles não fizeram nem bodas. Não. 33 para 55, 22. Nem bodas de prata não fizeram. Beiraram as bodas. Que a minha mãe já. Para aquela época, quem casava com 31, 33 já era velho, né? Velho. E foi a idade com que ela Foi casou? dela casou. Eles casaram em 33, os dois são do mesmo ano, 1902. Né? Então tinha 30 anos. Sua mãe já era esperta, né? É? Sua mãe já era esperta. Ela casou naquela época, casava muito cedo, né? E ela casou bem depois. Daí, mas nem bodas de prata, né? Eles chegaram. E ela viveu bastante? A mamãe também morreu com 74 anos. Eu já tinha os três filhos. Ela não tinha. Não, tinha os 4 já. Já tinha os 4. Tinha os 4. Ela morreu com 74 anos em 77. 1977. Ela morreu com 75 anos. 75 anos. Ela viveu bem mais tempo, né? Ficou 20 anos viúva, né? É. Mais, pouco mais de 20. Mais. Outra vida, né? Exatamente. Rafaelzinho tava certo, então morre mesmo, né? Então, O quê? Rafaelzinho tava certo, morre mesmo, né? Rafaelzinho morre. Demorou um pouco. Homem forte, né? Que bom. Isso eu lembro do que eles contavam, né? Agora, nessa família cheia de músicos, né? Então, eram 2 núcleos, né? O núcleo dos mais velhos, Nacife, Bimbo, Juca, né? E o núcleo do Mário. do Mário. Do Mário ali era Ido Romagnolo, a Maria Arato, que cantava no conjunto. Acho que ele deve ter falado, né? Não? O Ido, Maria Arato, o Gil, esse lá que é de Porangaba. O que mais? Modena. O Modena, uma flauta. Isso era o Ritmos de Mário Edson, né? Depois tinha um conjunto, os meninos que cantavam, o Gato, quem que era o outro? Tinha uma turminha. O conjunto chamava-se Os Meninos que Cantavam? Não. Eu estou falando os meninos que cantavam. Entendi. Não, o conjunto era Ritmos de Mário Edson. Como é que a senhora fazia, hein? Porque ia na missa, música. E depois ia no baile, música. Como é que era? Conta um pouco pra nós, como é que era? era? Sempre música, né? Em casa era diariamente. Muito mais pelo Mário do que pelo meu pai. Ultimamente, né? Era mais pelo Mário. Isso era quase tudo. Quando ele também não levava as crianças da escola para cantar o Orfeu, ensaiar o Orfeu na minha casa, né? Então era assim. O movimento era grande. Meu pai ali, meu pai escutando. Isso
se dedicando mais mesmo ao coral, ao Orfeu, né? Na realidade não era coral, era Orfeu, que era muita gente. E ali ficava. Qual que é a diferença entre coral e Orfeu? Coral é menor, né? Orfeu é bastante Coisa gente. grande. Lotava o anfiteatro do Barão. É? Era lotado. Lá tinha os contraltos e os tenores e os sopranos e os baixos lá. Dividia assim, era o anfiteatro inteiro. Não. Era muito bom o Orfeu. Eu nunca cantei no Orfeu dele, né? Mas escutava sempre. Porque tudo quanto era festa tinha o Orfeu, né? Uhum. Agora a senhora falou do dia do professor, né? Parece que eu entendi que o dia do professor era comemorado com festa. Sempre No São Martinho? Como Não, que era? teve... variava, né? Geralmente era no São Martinho, que tinha o Wilson, sabe o Wilson, que ficou Wilson Cinderela? Então, que é professor depois de educação artística. Uhum. Então, o Wilson foi assim, uma pessoa muito criativa, fazia teatro, festivais, e era sempre no São Martinho. Uhum. Então, quando era festa, assim, no dia do professor, eles se organizavam e eram lá no São Martinho, porque era um acontecimento, então, na cidade. E dia do professor. O professor era, assim, consideradíssimo, né? Então. Coisa que hoje não é, mas era considerado, era festa muito bonita, tudo cheio de pompas e circunstâncias lá, né? Então, era muito bom. Só que às vezes, em vez do São Martinho, era no Tatuiense. Né? No seu clube vizinho de parede, era né? Vizinho ali. E esse 15 de outubro de 55 que ele morreu, era para ser no Tatuiense. Daí o pessoal indo para a festa, entrava tudo na minha casa, que o meu pai, pro velório. Foi assim, em vez de ir para lá, ele lotou de moçarada, de criança. E eu não toquei e nunca mais toquei. De uma certa forma ficou livre para ouvir, né? Eu fiquei assim, né? Mas na realidade eu sabia que ele gostava. Quando eu terminei de tocar, ele disse, agora tá digno uma apresentação. Eu falei, foi para ele a apresentação. Nunca mais. Interessante, né? Na verdade, a senhora se preparou para fazer a perfeita para ele, né? Mas foi uma pena, porque o pai era muito para mentalidade aberta para a época dele. Nossa, cabeça muito boa. E a senhora já percebia isso na época? Já. Isso já dava para perceber. Porque muitos iam se aconselhar com ele, sabe? Muitos alunos. O José eu lembro sempre. Mas alunos iam, tinha problema com o namorado, ia conversar com ele. Tinha problema não sei o que, ia conversar com ele. Isso eu lembro vários. Problemas com o Dr. Jarbas, que perseguia os alunos lá. Então, na hora que iam, tudo, eu lembro todos entrando na minha casa e choramingando para ele o que tinha acontecido. Daí ele entrava como intercessor, assim, sabe? Isso eu lembro bem. E tinha muitos filhos, então, nesse aspecto. Né? O pessoal ia e considerava mesmo, né? Ele lá. E com a gente também. O Mar era mais rebelde, sempre os dois se bicavam, né? Mas eu sempre era muito amém na vida inteira, né? Mas eu lembro, qualquer coisa ele vinha, conversava, muitos assuntos que a gente não queria nem falar, né? Para a parte de educação sexual, por exemplo, mas quem que falava naquela época? Ninguém. Ele chamava, ele que perguntava para a gente se abrir. Isso eu lembro, tinha meus 13 anos, né? Ele ia perguntando, para ver até quando a gente sabia, até, sabe? Isso ele fazia com os meninos também, com os alunos e tudo, né? Olha, foi de vanguarda mesmo, importante, né? Então eu lembro muito mais dele assim,
mais como pai mesmo, Educador. do que como músico mesmo. O músico eu via o resultado, né? Mas talvez não compartilhasse tanto na parte mesmo musical. Mas que bom, né? entrosamento. Poder ter essa liberdade dentro de casa, né? Era muito bom. Muito bom. Depois morreu, né? Então, deu tempo de ensinar, né? E do bimbo, a senhora se lembra? Então, eu lembro dele em casa, tocar violino, teve uma apresentação na minha casa, veio uma violinista de fora que eu não lembro quem era, depois eles tocaram, seu bimbo tocou também, mas isso é tudo, lembro assim, sabe? Vagamente. E a senhora se lembra do momento em que a senhora começou a ouvir falar do conservatório? Ou não? Lembro. Como que foi? Como é que soou isso para o seu ouvido? Eu lembro muito bem do seguinte, foram em casa, a doutora Anis, o Narciso Pieroni, que foram eles que mexeram com essa história, convidar meu pai para ser diretor do conservatório. Isso foi em 1952. Foi 51, conservatório, talvez. 52, 53. Abriu em 54. 54, mas O antes pedido disso, foi em 51, 50, meu pai 51. morreu em 55. Começou em 54, porque ele era vivo quando eu estava estudando no conservatório. Então foram convidar. E meu pai nunca foi muito de ficar evidente, sabe? Ele não gostava de ficar em evidência. Sempre trabalhou quieto e ele disse não, que essa parte ele não queria mesmo, não queria ser diretor. E depois a saúde já não estava muito boa mesmo, né? E eu lembro a época o movimento para o conservatório. O movimento, as pessoas, os doutor Anis, Narciso Pieroni, Hélio Reale, isso eu lembro muito bem deles. E daí para fundar o conservatório, e foi o Narciso Pieroni que fez o pedido acontecer. Né? Foi a parte política. Aí o diretor foi seu Lico, né? O primeiro diretor. Mascarenhas, né? Mascarenhas, que tocava flauta também. Isso eu lembro, o começo do conservatório, eu lembro assim. Uma festa? Na casa do Marcos Guedes, né? Porque bem depois que foi feito o teatro ali, né? E ali tinha a Dona Ruth, ensaiava Orfeão, Dona Cidinha Outros, dava aula de teoria, e tinha professores renomados, que era o Espartaco Rossi, que regia, que essa onde o seu bimbo tocava, com o Zé dos Santos ali também. Já meu pai não participava, porque ele já estava a saúde já estava doente, né? Ele já não estava muito bom. E daí eu lembro Rui Cartolano, eram professores renomados que vieram de São Paulo para dar aula no conservatório. E a senhora tinha quantos anos então? Era jovem, né? Em 54? Sim, entre 50 e 54. Eu sou de 41. 41, 51, tinha de 10 a 14 anos, né? A senhora se lembra, assim, entre os seus amigos, de tocarem nesse assunto e de se alegrarem com esse assunto? Como é que isso chegou no seu conservatório? Não, eu assim, de geral não, mas o pessoal que tinha aula de piano, ou com a dona Selma e tudo, já entrava no conservatório, já ia, todo mundo queria entrar no conservatório, né, para ter aula de piano com pianistas renomados, né? E o Aloysio Emerich, que foi meu professor, Rui Cartolano,
Tinha uma mulher, esqueci, Dona Judite. Ana Seton, Isso. que é... Você já viu? Eu fui semana passada Diz que é lá. muito boa, né? Fui para vê-lo, porque eu fui na casa dele, fizemos isso na casa dele, e aí lá eu disse que queria ver, ele falou, não, pode vir, mas venha no dia da Ana. Isso. E aí eu fui. Diz que é muito boa também. Muito boa. O Toquinho pegou emprestado dela para ir ver. Então, empréstimo difícil de negar, né? É, parece que agora ela ia para Itália também, a menina. É, isso. Então, essa eu não vi. Eu vi a Canhas, que era antes, né? Que depois saiu, agora fica meio sozinho. E essa outra ele vive falando para ele. Mas antes a gente tinha o apoio lá em São Paulo. Tinha a casa da minha tia, que esse tio Edson morreu ela, morreu ele. Tinha o André mora pra cá. Então não teve apoio nenhum. Fica mais difícil, né? Hotel. Sobre a trajetória do seu irmão, do Mário, que a senhora acompanhou mais de perto, né? Isso foi desde o começo. O que a senhora lembra, assim? Eu lembro muita coisa. Ele lá em Presidente Prudente, tocava em Presidente Prudente. Quando dava aula, né? Aula do magistério, ele pegou lá perto de Regente Feijó, por ali, Presidente Venceslau. Daí tocava numa cantina lá em Prudente. Depois, quando eu levei para São Paulo, eu estudava já lá em São Paulo, daí na Rosa Amarela, numa travessa da Augusta lá, não lembro o nome mais, na Augusta, depois no Meia-Noite lá, como é? Azul da Meia-Noite. Que são os bares. Depois lembro de onde está. Todas, no Jogral, que ficou muito tempo, né? No Jogral. O Jogral, que era do Paraná? No Paraná. Que tem o livro. Isso, e tem a menção lá para ele. Tem, tudo, né? nós lemos. Isso. No Paraná nós fomos também. Quando eu morava em São Paulo, a gente ia mais vezes, né? Porque depois nós viemos para cá em 69, 70. Aí era assim, de vez em quando, né? Ele tocava na Bela Sintra lá, tem uma outra agora. Esse praticamente quase todas que ele foi, nós fomos. No Barreto também a gente foi. Antes, quando era Pinheiro, né? Não sei o que era o Barreto antes. Nós fomos também. Ele disse que eu fico mais de perto. Agora, ultimamente, como eu falei para você, nós não temos o apoio muito mais. Aí se for, tem que ir em hotel, né? Ficar. Agora, ainda que a senhora seja irmã e tenha visto o processo dele enquanto músico, né? A senhora ainda se encanta de ouvir? Eu gosto. Muito, muito. Eu acho que parece que cada vez fica melhor. Mais depurado, né? Mais depurado. Toca. É uma facilidade, a gente reza tanto para continuar assim, né? Passou por momentos difíceis, superou. Ele contou. Graças a Deus, superou e continua firme, né? E firme, porque viver no ambiente de boate, né? Bebida, cigarro o tempo inteiro, né? E mais que isso, né? Agora ele ainda induz as pessoas a pararem, né? É tão bonito, né? Isso foi mais quase que nós fomos a todas as casas que ele tocou, nós fomos. A Rosa Amarela. Eu lembro. Quando a gente morava lá, quando eu estava grávida da Daniela? A Ruth. A Ruth estava grávida da Viviane. Foi uns anos muito difíceis. E quando Vivi fez 1 ano, que o Soge, doutor Soge,
graças a Deus, fora as rezas e tudo mais, que começou a consertar ele outra vez, né? Aí já estavam aqui. Eles ficaram aqui, quanto tempo mais ou menos? Uns 2, 3 anos. Uns 2, 3 anos. Inclusive ele dava aula para Neuza Vargas, você também? As meninas da Regina, Antovani, né? Ele dava aula ali. E ficou mal mesmo, depois voltou para São Paulo, mesmo quando depois que Vivi nasceu, momentos muito difíceis para Ruth, para tudo, né? Daí que... Porque ele falou que ele veio para Tatuí para estancar aquela fase horrível e para tentar um recomeço, limpar, como ele falou, limpar o organismo. Acho que é assim que ele falou. E a senhora se lembra dessa fase da limpeza, assim? Lembro. Foi assim, muito difícil, teve muita gente que queria ajudá-lo com Alcoólicos Anônimos, o Renato Camargo morreu, né? Levou ele para umas sessões, mas foi difícil. Depois nasceu a Vivi, ele continuou com o problema lá em São Paulo já. Já em boate de novo? Já tocava. Voltou para tocar muito mal, daí não tocava mais direito, sabe? Daí que ele concordou comigo e eu fui com ele até o Bairral. Aí ele ficou lá no Bairral. Só que o Bairral é assim, você fica se você quer ficar, se você não quer, vai embora. Ele passou um ano novo pra gente, foi muito triste, porque foi para Natal, Ano Novo, tudo lá no Bairral. Depois, marco, né? Marco muito. Mas daí voltou. Daí um amigo dele morreu e no enterro ele ficou sabendo do Sorge, que é o acupunturista. E falou, vai lá no Sorge. Foi o momento que começou a sair do poço. Foi com o Sorge, fez várias sessões, né? E aí começou a tomar consciência. Quando a Vivi fez 1 ano, o Sorge até foi no aniversário da Vivi. Ele já tinha deixado o álcool. Deixado o álcool, mas sempre ali fazendo como é que a gente fala? Sessões. Sessões de acupuntura. Sessões de acupuntura, e ali foi até que desligou mesmo. E o cigarro ele teve que desligar na marra, né? Depois da cirurgia cardíaca, daí ele largou o cigarro. Daí ele disse, agora eu vou virar santo. Eu falei, pois é, né? Tá fazendo curso para santo? Mas graças a Deus. Foi uma fase difícil, mas superou. Nossa, eu diria que superou divinamente, né? Exatamente. O Mário, para mim, esses 2 anos que ele morou aqui em Tatuí, para mim foi assim a glória. Porque ele ia dar aula e a aula durava 3 horas, porque acabava a aula e ele ficava dando concerto. Aquilo era um presente, esperava o dia da aula deliciosamente, né? Porque era certeza de que o dia ia ser feliz, né? Mas mesmo aqui ainda demorou ele voltou para lá, daí depois desse enterro lá, que o Sorge direitou ele. Ou ele se permitiu, né? Ele se permitiu. Esse a gente sabe, né? Qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, se a pessoa não quer sair, não pode fazer o que você quiser, sabe? Ele quis, ele viu que precisava. E a reza em volta, né? Graças a Deus saiu, né? Isso é importante. Que bacana. Muito bom.